Boa noite para todos. Mais uma vez, estamos reunidos para estudar as Escrituras, as cartas de Paulo, à luz do Espiritismo. Hoje o nosso encontro de número 95, com o tema Em Nossas Tarefas. Novamente, abraço a todos que se encontram no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube. Nesse momento, eu não vou nomeá-los, porque são tantos corações, mas se for possível, depois a gente volta aqui para a gente poder trocar algumas ideias. Nesse momento, queridos amigos, eu gostaria de convidá-los para que possamos juntos abrir a carta de Paulo aos Romanos, pois nós estamos trabalhando no capítulo 12. A partir do versículo 9, eu vou fazer a leitura dos primeiros movimentos, definindo que nós hoje vamos trabalhar até o 16º versículo. Então vamos lá. Romanos 12, 9. Vou fazer a leitura agora. Vamos lá. O amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Até aqui nós trabalhamos na última semana. Então vamos abrir agora o 13º versículo. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. E não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Vamos ficar por aqui. O tema é desafiador, como sempre, e propõe que reflitamos sobre este convite do nosso amoroso benfeitor Paulo, que endereça a missiva para aqueles cristãos que residiam em Roma, num período muito complexo. O cristianismo nascendo, o poderio do império, naquela época, Nero, imperador, completamente desviado nos seus princípios da ética, da moral, da sua devida atribuição de cuidar do povo, enfim. Escassez, fome, recursos. E nós vamos encontrar os cristãos
perseguidos pela intolerância, em cima daquele movimento que surgia, trazendo uma novidade, que era a proposta do amor, da amizade, da igualdade, da liberdade. Imaginemos, era um paradigma que seria quebrado, pois o mundo vibrava em outras faixas. Então eles, os cristãos, viviam muitos conflitos. Deveriam servir César, mas os representantes de César, sintonizados com a confusão, eram autoritários, intolerantes, violentos e ao mesmo tempo convidados a seguir para o reino dos céus, o da bondade, o da compreensão, do amor, da pacificação. Então esse texto é muito significativo para todos nós. Paulo de Tarso vem dizer, se vocês me permitem, apenas uma alusão rápida à última semana, quando encerramos trabalhando a questão da esperança, da paciência, mediante a tribulação, e o convite à oração. E hoje, o movimento inicial é um convite para comunicar com os santos, nas suas necessidades. A comunicação com os santos, hoje, esclarecida pelo Espiritismo, é uma proposta extraordinária. Porque a comunicação com os santos, na verdade, é procurar um intercâmbio com faixas superiores. Criar uma identidade, uma sintonia com aqueles que estão vibrando nos patamares do Evangelho, da ética, da estética, da proposta que harmoniza, que poetiza, que encanta, que ensina, que esclarece, que consola e que liberta. É um dos princípios fundamentais da educação proposta por Jesus e desenvolvida no tempo pelos filósofos. Do autoconhecimento para se libertar. Para promover uma religião natural, a que vai do coração, como define Allan Kardec, como preconizada por Rousseau, o educador, o filósofo. Porque esta religião natural é um mecanismo de interação nossa com a natureza e com Deus. Na natureza vamos encontrar os reinos mineral, vegetal, animal. Na natureza, esse solo maravilhoso, no seu sentido filosófico, vamos encontrar os homens. Portanto, precisamos de lidar, de aprender a conviver com toda essa ambiência externa que é concebida, que impressiona os nossos sentidos e que nós estamos querendo descobrir, conhecer com profundidade. Porque muitas vezes o que nos impressiona os sentidos é aparente, não é a representação verdadeira do que está se manifestando. A gente observa o símbolo e temos ainda a luta para compreender o significado. Palavras, imagens, sons, discursos, cores,
vibrações. Que vem dos homens, que vem dos animais, que vem da natureza, que vem do cosmos. Sem ser místico. Mas hoje, nós estamos caminhando para compreender a beleza da nossa existência. Como ela é significativa. E ela vai se agigantando à medida em que eu vou conhecendo, descobrindo a perfeição da natureza. O educandário da convivência. Então, o semelhante, ele me ensina, ele me indica caminhos para que eu me descubra. Isso é extraordinário. E na convivência com o semelhante, eu vou aprendendo a compreender a lei de justiça. Porque na convivência é que eu vou perceber a beleza da liberdade, mas ao mesmo tempo eu descubro a igualdade. A igualdade de oportunidades. E que eu não posso vencer. Eu não posso sobrepujar o limite do outro. Porque o outro tem sensibilidade, tem desejos, tem planos. Então, a dica é, na socialização, eu vou descobrir limites. Que devo ir até onde começa o do outro. Não é verdade? Fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Então, eu vou desenvolvendo esse senso moral. Isso é maravilhoso, amigos. Então, Paulo está dizendo, comunicai-vos com os santos. Busque compreender a verdade. Antes procurávamos os santos, aqueles que detêm poder, o milagre, o sobrenatural, o místico. Santos na terra, santos no espaço, no mundo espiritual. Por desconhecer, conferimos a eles poderes que, na verdade, não necessariamente eles possuem. Porque o poder está na natureza. E bem-aventurado a mente que vai se desenvolvendo e, pelo conhecimento, você vai aplicando, vai lidando com os fenômenos naturais. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Devemos, com a nossa mente, dominar os reinos inferiores. Procurar recurso para que a gente possa criar caminhos mais simples, objetivos e eficientes para a gente atingir os objetivos. Desenvolver o espectro da nossa inteligência, da nossa mente, para ver com mais clareza. E o interessante é que o Paulo fala sobre comunicar com os santos nas suas necessidades. Nas necessidades. Porque aqui nós podemos refletir sobre o conhecimento do outro compartilhado. Então devemos procurar aqueles que querem dividir. É um ato de inteligência. É o livro, é a escola, é o professor, aquele que pode te dar. Então, o espírito deve procurar na fonte para se alimentar, para se preparar, para sair para o mundo e dividir com aqueles que possam estar na mesma busca. A busca no sentido de atender às próprias necessidades. Porque ninguém tem a mesma necessidade que o outro. No seu sentido específico. Grau, gênero, especificidade. Nós estamos falando aqui da busca. Em si, de uma forma geral. Não particular. Do simples. Do movimento. Quem levanta o dedo, a gente aprende isso numa linguagem esportiva. Quem pede, recebe. E quem desloca tem a preferência.
Quem jogou futebol sabe do que eu estou dizendo. Se o indivíduo não pede, ele não vai receber o passe. Se ele ficar parado entre aqueles marcadores, ele também não vai receber. Então, repetindo, quem pede, recebe. Quem desloca tem a preferência. Podemos associar com Jesus falando no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Agora é interessante porque o Paulo também fala em seguir a hospitalidade. A hospitalidade aqui, ela propõe uma reflexão. A hospitalidade íntima. Abra para receber. Abra para oferecer. Então, sem querer ficar muito no detalhe, a hospitalidade aqui abre N perspectivas para a gente analisar. Mas o Paulo também fala: abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Vamos lá. Abençoar. Bênçãos aos que vos perseguem. Se eu for trabalhar em nível pessoal, individualizado, o perseguidor é o instrutor. Ele tem lições para nos oferecer. Não tenhamos dúvida disso. Nós vamos rebater, nós vamos esgrimar, nós vamos reagir sem reflexões, sem análise. A nossa reação caracteriza a nossa posição espiritual. A gente aprende isso com os espíritos. Então, a perseguição, a maldição, na verdade é uma reação da natureza diante das nossas escolhas. E quando nós reagimos, nós apresentamos as nossas tendências. Como é bom voltar ao Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências, mediante seus próprios esforços. Então nós vamos analisar as tendências e temos que trabalhar com elas. E vamos ter que vencê-las. E a ideia é com os próprios esforços. O homem, a pergunta de Kardec é: sempre poderia vencer? Sempre, não é de vez em quando? Porque a gente costuma falar assim: eu sou fraco. De vez em quando eu dou até certo. A pergunta é: sempre é possível? Resposta: sim. É possível. E às vezes com pouco esforço. E às vezes com pouco esforço. Opa, pouco esforço. Ele não está falando muito esforço, nem esforço. Ele está falando pouco esforço. Um pouquinho, uma dose diminuta. O que lhe falta é a vontade. O que lhe falta é a vontade. Então a vontade é o que aciona o mecanismo. No dizer de Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é um impacto determinante numa gerência, uma empresa, que é a nossa mente. Nossa mente tem desejo, tem memória, tem emoções, não é? Tem sensações, vários departamentos. Mas quem gerencia a nossa casa mental é a vontade. Emmanuel esquadrinha para a gente. Porque Emmanuel estudava os grandes filósofos da humanidade. Emmanuel, Kant, Rousseau, Pestalozzi, Allan Kardec. Então, dentro dos princípios da religião natural, nós estamos sendo convidados a nos propor para o trabalho. Nós estamos sendo convidados para sair para o campo, para semear.
E para semear, precisa de pouco esforço, não precisa de muito esforço. Precisa de vontade. Você tem vontade em domar suas más tendências? Ah, eu tenho. Será mesmo? A gente sabe que o esforço tem que ser continuado. Ou melhor, a vontade tem que estar atuando permanentemente. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós, afirmam os Espíritos. Então, nós vamos percebendo aqui que para que a gente possa domar as nossas más inclinações, nós precisamos de ter boa vontade. E, para isso, é necessário compreender a natureza espiritual. A sua natureza espiritual. Assim, compreenderemos que nos condicionamos a ser egoístas. O egoísmo é o nosso instinto de conservação que foi sofisticado. Porque o espírito aprende a ser egoísta, ele não traz o egoísmo na sua essência. Como ou quando a gente aprende sobre o egoísmo? É na convivência. Então, quando nos sentimos medo, desconfiança, quando há o incômodo, é natural que haja uma reação para criar, vamos dizer assim, um escudo protetor. E com isso nós nos condicionamos. E hoje, qual que é o nosso desafio? É limpar o espectro. É limpar a lente dos óculos. É pingar um colírio nos nossos olhos. E verificarmos que, na verdade, ninguém, nada nesse mundo pode destruir a sua estrutura psíquica, o seu espírito. Por isso que o Evangelho diz: não temais os homens. Jesus, quando fala para os apóstolos saírem para semear, ele diga: confiai. Lá no Pentecoste, confiai, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. Qual é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Ele está se referindo ao Espírito Verdade. Mas para que o Espírito Verdade se comunique pelos homens e para os homens, nós homens precisamos de aprender a nos comunicar com ele. E nós vamos elevando o nosso padrão vibracional quando a gente mudar a nossa forma de pensar e sentir. Quando nós nos colocarmos no campo para sair para o trabalho. Obviamente que os espíritos passarão a confiar e delegar responsabilidade. Então somos nós os agentes transformadores. Por isso é que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma questão fundamental. Quando Kardec questionou sobre qual meio de destruir o egoísmo. Os espíritos afirmam que de todas as imperfeições a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem ainda muito próximo de sua origem não pode libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Ora, repito, o Espiritismo bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade.
Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Reflitamos, para que a gente possa trabalhar no sentido mais claro e procurar uma influência moralizadora. Portanto, devemos abençoar os que vos perseguem e não amaldiçoeis. E agora nós podemos dizer que o que nos persegue, o que nos dificulta, o que nos amaldiçoa é o que vem de dentro e não o que vem de fora. É essa a ideia. Por isso que Paulo de Tarso vem falar para nós, olha que beleza. No 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Devemos nos rejubilar com aqueles que estão felizes. Devemos compartilhar as lágrimas com os que estão tristes. Poderíamos afirmar, no campo social, porque temos uma dualidade a ser trabalhada, no íntimo e lá fora. Então, trabalhar alegres, compartilhar com os que estão se rejubilando e dividir com os que choram. É um grande desafio. Então, quando você estiver tristonho, vá dividir e vai aprender com os que estão chorando. Verificarás que a tua dor é diminuta. E quando você estiver alegre, vai se alegrar com os que estão alegres. E ao mesmo tempo verifique qual o motivo que os alegram e o que realmente felicita a tua alma. É uma maneira de considerar, de aprender e de tirar deduções que possam favorecer o nosso crescimento moral. Mas também devemos refletir sobre o nosso estado íntimo de alegria e de tristeza. Porque certas movimentações íntimas são patrocinadas, são favorecidas pelo nosso orgulho ou pelo egoísmo. Outras, pelas virtudes, pelo desejo de aprimorar. Então essa análise, ela é importante que a gente faça. Não estamos aqui fazendo apologia a viver num sistema de, vamos dizer assim, daquela vida meticulosa, perfeccionista, o tempo todo medindo. Não. Mas o versículo 16, ele nos auxilia a abrir mais ainda. Quando propõe, sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Olha que legal. Esse versículo é desafiador. Nós vamos abrir o livro Fonte Viva, na página 299, porque o nosso benfeitor Emmanuel vai trazer considerações sobre esse versículo. E ele, como educador por excelência, vai nos ajudar na interpretação. Vamos lá. Tema de hoje, em nossas tarefas. Afirma Emmanuel: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomendo o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho, muitos, almejam as grandes realizações de um dia para o outro.
coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Aspirar só por si não basta à realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. Tudo obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Vamos lá, amigo. Você, companheira. Vamos ouvir o convite do benfeitor Emmanuel. Abracemos os deveres humildes, com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa. Por quê? Escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo. E, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Qual é a tua tarefa? Eu vou abraçar agora a Kátia, Vanderly, Luiz, Petit, Jorge Rodrigues, a Marinalva, Alice, a Rita, Gilberta Pinheiro, Ângela, Vera Robinite, Helena, Wanda. Vamos abraçar a Regina, a Ricota, Sandra Marcal. Deixa eu ver se eu acho mais a turma aqui. Tanto nome, é tão rápido. Maria da Rocha, Lislene, Lisca Uene, Lisca Uane. Tanta gente boa. No Facebook, nós vamos abraçar a todos, o Eliseu, a Dulce, a Sônia, o Wagner Dias, a Margarete Marcos, todos vocês, queridos amigos. Eu faço a pergunta novamente. Aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, quais são as tarefas pequeninas que o Senhor tem nos confiado? Você valoriza as tarefas pequeninas?
é um princípio básico para que depois venham as tarefas maiores. Trabalhar, realizar o que nos compete agora. Porque agora é um momento decisivo para fazer o bem. Amanhã, provavelmente, o amigo terá desaparecido, a dificuldade estará maior, a moléstia terá ficado mais grave, a ferida possivelmente mostrar-se-á mais crescida de extensão. Amanhã, o problema talvez surja mais complicado, a oportunidade de ajudar não se fará repetida. Amigo, a boa semente plantada agora é uma garantia da produção valiosa no porvir, afirma Emmanuel. A palavra útil pronunciada sem detença será sempre uma luz no quadro em que vives. Se deseja ser desculpado de alguma falta, aproxima-te agora daqueles a quem feristes e revela o teu propósito de reajustamento. Se te propões auxiliar o companheiro, ajuda-o sem demora para que a bênção de teu concurso fraterno responda às necessidades de teu irmão com a desejável eficiência. Queridos amigos do chat, que acompanham essa transmissão através da Rede Amigo Espírita, do site da FIAC Minas, todos vamos dar as mãos espirituais e ouvir Emmanuel que está dizendo: não durmas sobre a possibilidade de fazer o melhor. Não durmas, não acomoda-te, não encastele, não se prenda sobre possibilidades. Não te mantenhas na expectativa inoperante, quando podes contribuir em favor da alegria e da paz. A dádiva tardia tem gosto de fel. A dádiva tardia tem gosto de fel. Eia agora. Diz no Evangelho, na palavra apostólica: adiar o bem que podemos realizar é desaproveitar o tempo e furtar o Senhor. O Senhor da vida que nos concede a vida, a reencarnação, o Senhor que nos autoriza a caminhar. Por isso Ele nos conclama, porque Ele aciona o mecanismo e depois Ele nos espera no tempo. Porque, diga-se de passagem, o tempo hoje, a quântica trabalha. O tempo, olha que interessante, o tempo é uma dimensão, é a quarta dimensão. Então nós temos o tempo, a primeira, a segunda, a terceira dimensão, e temos o tempo, com uma dinâmica de operação majestosa. Então, o que nos compete? Verificar quais são as tarefas, as pequenas. E essa identificação se faz toda hora. Porque o tempo todo nós vamos descobrindo que as missões, elas se renovam sem que percebas. Todo momento uma novidade. A cada curva uma surpresa. Para que a gente aprenda, para que a gente se liberte. Por isso, não vamos gastar tempo com preocupações. Ocupar a mente com ocupações, né?
ocupar com possíveis ocupações. Isso nos causa dano. Uma coisa é você ser prudente, calcular, mas o convite é para que você opere. Ei agora, vós que dizeis amanhã. Tiago 4:13. E que Emmanuel aqui para nós, de uma forma sábia, oportuna e eficiente, veio nos conclamar na lição 118 e 119, para quem não anotou do livro Fonte Viva. Um grande chamamento para a gente refletir. Em nossas tarefas, a nossa tarefa de agora é de estarmos juntos aqui, nos preparando para o amanhã, que acontecerá daqui a alguns segundos. Portanto, que possamos, amigos, estarmos assim sempre prontos para observar os sinais da vida. Verificar o que vai nos engrandecer. Estudar, pensar, agir, pôr em prática. Construção sempre. Hoje, de uma forma muito especial, é um dia, mais um, majestoso para se comemorar. 3 de outubro. No dia 3 de outubro do ano de 1804, reencarna Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Allan Kardec. Hoje estamos comemorando mais um aniversário do seu nascimento. Allan Kardec, o apóstolo da renovação, o apóstolo dos novos tempos, o precursor da felicidade celestial. Allan Kardec veio para o mundo para cumprir uma missão muito especial, delegada por Jesus. Trazer a ciência dos espíritos, a filosofia de cunho moral, libertador, dinamizando tudo que Jesus ensinou e que os filósofos, os estudiosos, ao longo dos séculos, foram construindo para o saber, até que nas culminâncias Allan Kardec veio organizar, debruçando sobre o ensinamento dos benfeitores espirituais sob a tutela de Jesus. Ele, Allan Kardec, representa para a humanidade a maturidade psicológica, moral, tendo em Jesus o referencial do amor, da virtude, da sublimação. Nós só temos que agradecer a oportunidade de estarmos diante do manancial extraordinário que é a doutrina espírita. E que, graças à dedicação deste homem, hoje nós estamos nos debruçando sobre essa beleza, a realidade da imortalidade da alma, o livre-arbítrio, a comunicação com os espíritos,
graças a Ele, a esse homem que se debruçou, se dedicou para trazer para nós um portal da vida imortal, da realidade existencial do nosso espírito, criado simples e ignorante, e que temos a bondade de Deus que nos concede essa dinâmica de operar com uma nova ciência. A ciência que vai esquadrinhar o psiquismo, o intercâmbio entre os espíritos, as dimensões. Tudo isso, meus amigos, faz com que nós possamos olhar para o universo, observando o cosmos como um espaço a ser descortinado, vivenciado em etapas evolutivas. O mundo espiritual vem através, portanto, da mediunidade, apontar para nós a nossa destinação, que vai depender da nossa conduta, da aplicação da nossa livre vontade, da socialização, da família, do desenvolvimento, da igualdade, da justiça. Tudo isso, hoje, em pleno século XXI, nós podemos, diante de tantas mudanças que vão acontecendo na vida social, obter esclarecimento e o norteamento para que as nossas construções, o nosso desenvolvimento possa ser inclusive planejado, arquitetado. Com isso, trabalharmos com mais eficiência, em sintonia com os espíritos que estão auxiliando na inspiração, no encaminhamento da evolução do orbe, nesses tempos de transição. Tudo isso, meus queridos companheiros, nós devemos, de alma e coração, agradecer a este bondoso seareiro, este espírito que abriu mão do próprio nome, despersonalizou e trabalhou no sentido de fazer com que a voz do alto, a voz do Senhor, fosse aclamada, reverenciada. E a personalidade dele, como um dia fez o precursor João Batista, pudesse se calar. Ele se colocou novamente como um noivo, um amigo do noivo, me perdoem. Porque o noivo da humanidade é Jesus. Somos a humanidade a ser fertilizada pelo amor do Cristo. Mas a dinâmica da gestação, da operação do nascimento, do crescimento, da florescência, da frutescência, compete a cada um de nós. Ah, quantas coisas belas a filosofia abre para que a gente possa dinamizar nesses tempos tão importantes, tão definidores, meus queridos colegas, tão definidores para todos nós. Allan Kardec, alma bendita, receba o nosso agradecimento por tudo
que nos ensinastes. Por ter ouvido o Senhor Fortier, que o convidou para que você pudesse conhecer o fenômeno mediúnico. Você que tinha sido um professor, discípulo de Pestalozzi, você que estudou durante décadas as teorias de Mesmer, o magnetismo, o desenvolvimento dessa teoria em bases morais, de educação, mas lidando com o fluido cósmico, o fluido animal. Você que estudou Hahnemann, como o próprio Mesmer, trabalhando as ideias da natureza humana, da homeopatia, dos princípios que vão favorecendo para a harmonia da natureza do nosso corpo. Você que estudou Rousseau, Kant, você que estudou o Evangelho, obrigado, Kardec. Obrigado por ter se entregado de alma e coração para essa nova filosofia, para esta ciência que é a própria ciência do viver, do desenvolvimento moral. Allan Kardec, como nós temos que te agradecer. E nesta noite, dia 3 de outubro do ano de 2018, eu gostaria de pedir licença para os nobres companheiros para que a gente possa trazer uma fala de um espírito que reencarnou aqui no Brasil e que se transformou numa grande referência de espiritismo, de prática espírita sobre as bases do cristianismo, do evangelho, que foi Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria de homenagear Allan Kardec, apagando a minha pessoa, que não sou ninguém, apenas um replicador de conteúdos. Eu gostaria de trazer Francisco Cândido Xavier dando uma entrevista em outubro de 1987, quando Chico comemorava 60 anos de trabalho espírita. Numa entrevista que foi concedida a Luiz Rodovil Rossi, publicada no livro Até Sempre, Chico Xavier, livro de autoria de Nena Galves, que foi uma grande amiga de Chico. Nessa biografia, Chico Xavier foi questionado. Querido Chico, é com enorme prazer e honra que o recebemos mais uma vez aqui no Centro Espírita União. Nós gostaríamos de ouvir um pouquinho a respeito da Semana de Kardec e da Feira do Centro União, às quais você comparece com tanto carinho todos os anos. Chico Xavier responde: estamos aqui diante da bondade de todos, especialmente do nosso amigo Dr. Luiz Rossi, que lembra a nossa palavra simples e desataviada para exaltarmos a memória de Allan Kardec. A memória de Allan Kardec. O mentor inesquecível a quem devemos tanto.
o mentor inesquecível a quem devemos tanto. Nosso amigo fala em prazer e honra, mas esses dois substantivos ajudam a mim, de vez que essa honra e esse prazer me pertencem, pois, na verdade, não mereço estar dentro de nossa comunidade com qualquer destaque especial. Todos nós conhecemos a altura espiritual de Allan Kardec e reverenciamos nele aquele professor inolvidável, cujos ensinamentos atravessaram grande parte do século passado. Estamos em pleno século XX e seus ensinamentos nos encontram para nos felicitar com o conhecimento de nossa própria natureza e com o imperativo do nosso aprimoramento espiritual. Por muito que sejam expressivas as palavras que eu pudesse dizer a respeito de Allan Kardec, elas seriam demasiadamente pálidas para criar em nosso espírito o respeito, a admiração, o carinho e o amor com que não apenas anualmente, mas todos os dias, nós lembramos desse homem admirável, cuja herança para nós, da comunidade humana, representa um patrimônio de paz e luz. Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo que engrandeça Allan Kardec, onde estiver. Que ele possa receber as vibrações dos nossos melhores sentimentos. E que o Centro Espírita União continue nessa obra maravilhosa de redenção humana, a abraçar os necessitados, difundir a luz e honrar Allan Kardec por meio dos seus dignos diretores e dos dignos companheiros que me escutam, em memória daquele que não podemos esquecer. Allan Kardec vive. Esta é uma afirmativa que eu quisera pronunciar, com uma voz que no momento não tenho. Mas com todo o meu coração, repito: Deus engrandeça o nosso codificador, o codificador da nossa doutrina, que ele sinta cada vez mais feliz em observar que as suas ideias e suas lições permanecem acima do tempo, auxiliando-nos a viver. É o que eu pobremente posso dizer na saudação que Allan Kardec merece, de nós todos. Sei que cada um de nós, na intimidade doméstica, torná-lo-á lembrado e cada vez mais honrado, não só pelos espíritas do Brasil, mas do mundo inteiro. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro.
Chico Xavier. Queridos amigos, ouvir o Chico falando para nós de Allan Kardec toca nossas almas. Porque Chico, dentre tantos espíritas que reencarnaram após a desencarnação de Allan Kardec, Chico Xavier, por certo, foi um dos que se tornou um dos instrumentos mais valiosos para que a mensagem de Jesus pudesse prosseguir em pleno século XX, até a sua desencarnação no ano de 2002. Esse homem simples nasceu de uma família pobre, passando por algúrias desde os primeiros anos, se torna um médium evangelizado, que deixou um legado muito importante para todos nós, no que remonta à fidelidade, ao compromisso com a doutrina espírita. Estudou e praticou. Internalizou e nos ensinou. Disse para todos nós que é possível que cada um de nós possamos fazer a nossa parte nesse processo de transformação e de aproximação com os benfeitores da vida maior. Com Allan Kardec, a ciência filosófica espírita nos auxilia a compreender a lógica e a maravilha destas vivências. Hoje, 3 de outubro do ano de 2018, estamos caminhando já no 3º milênio, nos conscientizando com o auxílio da tecnologia, da ciência humana, quanto à nossa responsabilidade na nossa transformação moral e no nosso trabalho junto com os nossos semelhantes, que precisam da mão estendida. Como estendida se fazem a mão dos benfeitores espirituais. Vivemos um tempo de confusão moral, de muitas dores, desigualdades. Devemos nos conscientizar da importância da educação. Da educação no lar, nas escolas, para que a gente possa fomentar as ideias evolutivas, mas ao mesmo tempo preparar as pessoas para os desafios que se avolumam nessa hora de definições. Com o Espiritismo, a trajetória se faz mais responsável, mas ao mesmo tempo extremamente consoladora, porque vamos percebendo que as dores do mundo são passageiras e que a vitória do Evangelho faz parte da lei da evolução. Gravitar em torno da unidade divina é o objetivo da humanidade. Para isso,
é necessário a ciência, o amor e a justiça. Que Deus possa abençoar a todos nós, mas nesta noite em especial, gostaria muito de endereçar o nosso abraço ao codificador da doutrina dos Espíritos, aquele que deu a vida para que nesse momento a verdade esteja nos visitando e os benfeitores espirituais encontrando em cada coração a alegria do viver e a vontade de se melhorar. Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado a Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, todos os membros da Sociedade Espírita de Paris, a todas as médiuns, os médiuns que trabalharam com ele, aqueles continuadores. E hoje, por certo, o Espírito de Verdade contando com cada um de nós que aqui nos encontramos, refletindo sobre a obra espírita, que possamos compreender que o futuro agora está nas nossas mãos. Eis a tarefa que está sendo compreendida por cada um. Que possamos sair pelo mundo semeando a boa semente, a semente do amor, para colhermos amanhã o fruto da paz. Agradeço de alma e coração a toda a equipe espiritual da Rede Amigo Espírita, encarnados e desencarnados. Agradeço a todos que acompanharam o estudo no chat. Peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, mas Allan Kardec sempre se torna um grande motivo para que a gente possa refletir mais um pouquinho sobre a realidade espiritual. Muito obrigado a todos. Me despeço mais uma vez convidando vocês a continuar acompanhando os estudos da semana na transmissão da rede, da Casa de Kardec. Amanhã um estudo do Livro dos Espíritos, no sábado o Apocalipse. Enfim, e que hoje todos possam repousar em paz. E quem sabe, juntos, possamos participar das festas do mundo espiritual que reverenciam Allan Kardec e toda a equipe que continua sendo coordenada por esse espírito de alta grandeza. Boa noite para todos, muito obrigado, ósculos e amplexos fraternos que ecoam pelas montanhas das Minas Gerais. Ave Cristo, Ave Cristo.